Há um provérbio chinês que diz: feliz é o homem sem doenças, rico é o homem sem dívidas. E em um nível básico, isso é verdade. Dívida, como a maioria das pessoas sabe, cria lutas financeiras, já que pedir dinheiro essencialmente retira dinheiro do seu eu futuro. Mas agora vivemos em um mundo onde a dívida está por toda parte e é uma parte importante de nossa economia. Virtualmente todos usam dívidas. A diferença é que alguns a usam a seu favor, enquanto outros a utilizam de forma inadequada. Para muitos, o conceito de que a dívida pode ser boa pode ser difícil de entender, porque a maioria de nós conhece apenas um tipo de dívida, ou o que muitas pessoas chamam de má dívida. Estas são dívidas que saem do seu bolso com juros altos, como dívidas de cartão de crédito, empréstimos de carro, empréstimos estudantis que levarão anos, ou mesmo décadas para serem pagos. Para entender o lado positivo da dívida, vamos entender como as pessoas a utilizam para construir riqueza versus como a pessoa média utiliza a dívida. A maioria das pessoas vê a dívida como uma forma de comprar algo que não podem pagar à vista, como um carro ou uma casa, e passarão anos ou décadas pagando essa dívida para finalmente possuir o que compraram. Para pessoas ricas, a dívida é apenas uma ferramenta que lhes permite construir algo que não podem fazer sozinhas, ou ajudá-las a realizar coisas mais rapidamente. Para os ricos, a dívida significa simplesmente mais recursos para crescer e realizar mais. Uma maneira como as pessoas usam a dívida para ganhar dinheiro é usá-la para expandir ou acelerar o crescimento de seus negócios. Algumas empresas usam a dívida para investir na expansão de seus negócios, como contratar novos funcionários ou abrir mais locais. As empresas também podem criar dívidas com outras empresas para obter seus produtos ou suprimentos a crédito, se não tiverem os recursos para comprá-los ainda ou optarem por manter seu dinheiro por outros motivos. Por exemplo, Steve Jobs fez sua primeira grande venda para a Apple usando dívida. Ele conseguiu vender 50 computadores Apple, um para uma loja de informática local chamada Bytes Shop. Mas havia um problema. Ele não tinha as peças de que precisava para fazer esses computadores, e também não tinha o dinheiro para comprá-las. Então ele foi a uma empresa que fabricava peças de computador e perguntou se poderia obter essas peças a crédito para poder construir os computadores. Uma vez que ele não tinha credibilidade, teve que mostrar o pedido de compra da loja para poder obter essas peças a crédito. O que ele fez e completou o pedido, fazendo da Apple seus primeiros $25 mil na década de 1970, que em dinheiro de hoje seriam cerca de $115 mil. É claro que, se a dívida for usada incorretamente, pode ser prejudicial para nossas finanças. Nunca é recomendado usar dívida para iniciar um negócio, especialmente se você não tem experiência. Muitas pessoas ricas passam tempo e recursos entendendo a dívida e como usá-la. A segunda maneira como muitas pessoas ricas usam a dívida para ganhar dinheiro é adicionando alavancagem a seus portfólios. A maioria dos investidores coloca seu dinheiro suado em um portfólio de investimentos para crescer ao longo do tempo, mas alguns aproveitam a alavancagem, que basicamente significa usar dívida em seus portfólios de investimento para aumentar seus ganhos. Por exemplo, digamos que você consiga investir R$100 mil em um portfólio de investimentos que produz um retorno anual de 10%. Isso significa que você terá um retorno de investimento de R$10 mil. Seu amigo Jerry também investe R$100 mil no mesmo portfólio, mas adiciona uma alavancagem de 35% à sua conta, o que significa que ele tem um total de R$135 mil em seu portfólio, R$100 mil do seu próprio dinheiro e R$35 mil de dívida. Com um retorno de mercado de 10%, Jerry faz R$13.500 em vez dos R$10 mil que você fez. O retorno de investimento de Jerry sobe para 13,5%, em vez dos normais 10%. Este foi apenas um exemplo, mas este método, embora capaz de produzir retornos mais altos, vem com riscos mais elevados. Por exemplo, se o mercado, em vez de aumentar 10%, cair 10%, neste caso, você perderá R$10 mil, mas Jerry perderá mais de R$13 mil, uma vez que o portfólio de Jerry é tecnicamente maior do que o seu. Embora aumente o risco, a alavancagem é amplamente usada por investidores sofisticados e fundos de hedge para aumentar os lucros a longo prazo.
Mas existem outras maneiras pelas quais os investidores usam dívidas para ganhar dinheiro, mesmo quando os mercados estão em baixa. Há uma estratégia que os investidores podem usar chamada venda a descoberto. Com esta estratégia, instituições ou investidores individuais não pegam dinheiro emprestado, mas sim pegam ações emprestadas de uma corretora. Por exemplo, digamos que um investidor prevê que a empresa X vai desvalorizar, então ele toma emprestado suas ações no valor de R$ 100. Agora, ele tem uma dívida não de R$ 100, mas de uma ação da empresa X. Este investidor imediatamente vende essa ação no mercado aberto por R$ 100. Agora, ele tem R$ 100 em dinheiro. E, por sorte, suas previsões estavam certas. A empresa X teve um grande escândalo por ter ratos em sua cozinha e as ações caíram 85% em questão de dias. Isso significa que as ações agora valem R$ 15. Bem, nosso investidor pega R$ 15 dos R$ 100 que recebeu pela venda da ação inicialmente e compra de volta a ação com um grande desconto. Ele devolve a ação que devia ao corretor e fica com os R$ 85 como lucro, menos um pouco de juros pela ação emprestada. Assim é como muitos investidores e instituições, como fundos de hedge, ganham dinheiro em um mercado em queda. Agora, este método é extremamente arriscado. Quando você investe R$ 100 no mercado de ações, o máximo que você pode perder é R$ 100. E isso se a empresa na qual você investiu for à falência. Mas quando você vende a descoberto uma ação, suas perdas podem ser teoricamente infinitas, já que não há limite para o quanto uma ação pode subir. Pegue o debacle da GameStop. Os fundos de hedge venderam a descoberto a ação pesadamente porque parecia que a empresa estava indo à falência, mas os investidores de varejo não gostaram disso e compraram tantas ações que elevaram o preço das ações a níveis astronômicos. Dentro de um ano, o preço das ações aumentou mais de 11.000% a partir do seu ponto mais baixo, fazendo com que os fundos de hedge, que venderam a descoberto a ação, perdessem mais de 13 bilhões de dólares. Agora, existem outras maneiras mais tradicionais de as pessoas usarem dívidas para ganhar dinheiro. O mercado imobiliário é uma das maneiras mais comuns que a pessoa média utiliza a dívida para crescer sua riqueza. O mercado imobiliário permite que um investidor compre propriedades mesmo que não tenha o dinheiro em mãos para realmente comprá-las. Isso permite que o investidor possua uma propriedade e a use como um ativo de fluxo de caixa. Ao pedir dinheiro emprestado, eles conseguem alavancar um ativo maior, podem ter outras pessoas pagando suas dívidas, construir patrimônio para eles e criar fluxo de caixa positivo. Agora, para os investidores experientes, podem usar algumas outras estratégias para expandir sua riqueza. Por exemplo, digamos que compremos uma propriedade por R$ 300 mil. Investimos R$ 40 mil como entrada e financiamos 260. Esta propriedade não é a melhor, mas está em uma ótima localização e o mercado local está em alta. Então decidimos gastar mais R$ 10 mil para arrumá-la e deixá-la bonita. Como esta casa está em uma ótima localização e o mercado está subindo, decidimos fazer uma nova avaliação de nossa propriedade e agora ela vale R$ 360 mil. Com esse novo valor, podemos ir ao nosso banco e refinanciar a propriedade. Podemos adicionar esses R$ 60 mil adicionais ao patrimônio de nossa propriedade ou retirá-los essencialmente, pedindo emprestado de nossos próprios ativos para investir em outra propriedade que pode nos fazer mais dinheiro e expandir nossa riqueza. Quando se trata de usar dívida para ganhar dinheiro, às vezes pode ser melhor financiar coisas que queremos comprar quando as taxas de juros estão baixas. Pode realmente fazer sentido pegar dinheiro emprestado se você for comprar um carro por R$ 50 mil, por exemplo, e puder pegar esse dinheiro com uma taxa de juros de 2%. Pode fazer mais sentido financiar o carro em vez de pagar à vista. Se você investir esses R$ 50 mil no mercado de ações e ele lhe der um retorno de 10% ao ano, você estará ganhando mais dinheiro com seus investimentos do que pagando em juros. Por exemplo, se você obtiver um empréstimo de 5 anos para o seu carro com uma taxa de juros de 2%, você acabará pagando um total de R$ 52.583, incluindo juros. Mas em 5 anos, se você tivesse investido esses R$ 50 mil no mercado de ações, eles teriam crescido para R$ 80.525.
um lucro de quase R$ 28 mil feito com a ajuda da dívida. Agora, uma das maiores maneiras que as pessoas ricas usam as dívidas é evitar impostos. As pessoas ricas são bastante astutas quando se trata de evitar impostos. Normalmente, quando você investe seu dinheiro para a aposentadoria, você deixa seus ativos crescerem em valor e, uma vez que tenha dinheiro suficiente para se aposentar, começa a vender lentamente seus ativos ou usar o fluxo de caixa de seus ativos para pagar seu estilo de vida. Mas isso também significa que você terá que pagar impostos sobre esse dinheiro. Se você comprar ações ou propriedades imobiliárias e começar a vendê-las quando se aposentar, terá que pagar imposto sobre ganhos de capital. Digamos que você trabalhou muito e agora tem um portfólio imobiliário de R$ 30 milhões. Você se sente pronto para relaxar, se aposentar e desfrutar dos frutos do seu trabalho. Então você vende uma propriedade com um lucro de R$ 10 milhões para pagar sua aposentadoria. A venda desta propriedade desencadeará um imposto sobre ganhos de capital de R$ 2,3 milhões para o governo federal. Então, como você mora no Brasil, pagará mais R$ 1,3 milhões em impostos estaduais, o que significa que pagará um total de R$ 3.754.365 em imposto sobre ganhos de capital. Então, seu lucro de R$ 10 milhões agora é de R$ 6.200.000. Quase 40% de seus lucros foram para os impostos. Como investidor, perder 40% em impostos não parece um ótimo plano. Então, em vez de vender a propriedade, você decide pegar emprestado esses R$ 10 milhões e usar seu portfólio imobiliário de R$ 30 milhões como garantia. Como a dívida não é renda, não pode ser tributada, então você pode desfrutar de seus milhões sem ter que pagar imposto sobre ganhos de capital. Agora, como você pegou emprestado dinheiro, você tem que pagar de volta. É aí que as pessoas ricas usam outra brecha fiscal chamada base de custo ajustada para eliminar completamente a necessidade de pagar impostos. Normalmente, quando você compra um ativo que aumenta de valor, você tem que pagar imposto sobre ganhos de capital sobre os lucros que fez. Mas quando você utiliza uma base de custo ajustada e passa seus ativos para seus filhos, o valor inicial dos ativos é ajustado para o valor de mercado atual. Por exemplo, se você comprou uma propriedade por R$ 100 mil e agora ela vale 400 mil, você teve um ganho de R$ 300 mil e pagaria impostos sobre esse ganho se vendesse seu ativo. Mas quando você passa seu ativo para seus filhos usando a base de custo ajustada, o valor inicial deles é de R$ 400 mil. Se eles venderem a propriedade por esse preço, não pagarão impostos porque não houve crescimento de valor sob sua propriedade. Tecnicamente, eles não tiveram lucro. Essa estratégia é chamada de comprar, pegar emprestado e morrer. Porque para evitar pagar impostos, você usa seu dinheiro para comprar um ativo. Então toma emprestado contra esse ativo para financiar seu estilo de vida. E no momento de sua morte, passa seus ativos para seus filhos usando a base de custo ajustada. Então eles podem vender os ativos sem consequências fiscais para pagar a dívida. O benefício desta estratégia, além de evitar impostos, é que, como você não vendeu seus ativos para pagar seu estilo de vida, os ativos continuam a crescer em valor. Assim, você acaba com mais dinheiro ao pedir emprestado do que ao vender seus ativos. Como você pode ver, a dívida nem sempre é ruim se usada corretamente. Claro, pode ser prejudicial para nossas finanças se usada incorretamente. Um livro interessante que aborda o tema de gerenciar e alavancar dívidas é Pai Rico, o Guia de Investimentos, de Robert Kiyosaki. E como sempre, obrigado por assistir, e nos vemos no próximo vídeo.